Boa tarde, prazer revê-los, né, depois de um período aí afastado em razão de problemas de ordem familiar, mas aqui estamos de volta, felizes por poder estudar junto com vocês um pouquinho mais da nossa doutrina, dessa abençoada doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, né, e que assim nos dá condições de nos aperfeiçoarmos e de seguir em frente na nossa caminhada, né? Nós hoje vamos estudar as últimas perguntas do Livro dos Espíritos. São as lições, são as perguntas que vão 1012 a 1019, né? É o finalzinho da quarta parte do Livro dos Espíritos, que é aquela parte que trata justamente das provas, melhor dizendo, que trata das penas e gozos futuros, né? Das penas e gozos futuros. O que vamos encontrar, portanto, no mundo espiritual, a partir do nosso comportamento como encarnados ao longo dessa nossa jornada e, certamente, com aquilo que acumulamos também ao longo de jornadas anteriores, né? Essa quarta parte, nós sabemos, ela está melhor explicada no livro O Céu e o Inferno. E acredito que a gente poderia até expandir mais o nosso assunto se fôssemos ao céu e ao inferno. Mas para uma palestra de cerca de 55 minutos, 50 a 55 minutos, acredito que o que temos aqui no Livro dos Espíritos vai ser suficiente para nós ocuparmos esse período. O livro Céu e Inferno serviria para nós aprofundarmos mais, trazendo mais detalhes sobre como a doutrina, principalmente a doutrina católica, trata essa questão do paraíso, do purgatório e do inferno, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Paraíso, inferno e purgatório. Mas, de qualquer forma, nós então estamos estudando a quarta parte, que está melhor complementada no livro Céu e Inferno. A gente sabe que a terceira parte do Livro dos Espíritos é melhor estudada no Evangelho, segundo o Espiritismo, a segunda parte no Livro dos Médiuns e a primeira parte em A Gênese, né? São as quatro partes do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, é uma espécie de espinha dorsal, a partir da qual seguem os outros livros da codificação. São 5 livros, o Pentateuco kardeciano, portanto, que nós temos para estudar. Mas, meus amigos, essa preocupação de Kardec é justamente porque ele vivia numa época em que a influência católica era muito grande, né? Nós sabemos, ao estudar a biografia de Kardec, das dificuldades que ele enfrentou no momento em que ele começa a se inclinar pelo estudo da doutrina dos espíritos. No momento que ele começa a se interessar por aqueles fenômenos que estavam ocorrendo lá na França, da época dele, e a partir do momento, então, que ele começa a constatar que existia algo mais do que uma simples diversão naqueles fenômenos que vicejavam na sociedade de Paris na sua época. Ele começa a ver que por trás daquelas manifestações, aparentemente pueris, estava alguma coisa muito séria. E Kardec, então, se entrega a esse estudo. E desse estudo, então, surge o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e a partir daí ele começa, então, a sofrer um combate ferrenho daquele clero que existia em Paris. Quem assistiu o filme Kardec deve se lembrar das restrições que Kardec sofre, inclusive com relação ao momento em que ele tem que deixar a escola onde lecionava por pressões do bispo, que vai até a direção da escola e exige que ele seja afastado das suas atividades. Ou então que ele renegasse tudo aquilo que ele estava divulgando. Toda aquela história de espíritos, toda aquela história de espiritismo, né? Então, o início não foi fácil para Kardec. Ele sofreu grandes pressões,
justamente porque nesta época, em Paris, né, existia uma grande influência da Igreja Católica, né? E essa circunstância fez com que Kardec somente perseverasse e trouxesse mais elementos, e nos trouxesse elementos, portanto, mais comprovatórios da existência do mundo espiritual. Então Kardec tinha uma grande preocupação, como aliás costuma ser a preocupação de todos nós. O que nos aguarda quando nós deixarmos esta vida corporal que hoje temos? O que vai acontecer conosco? Para onde nós vamos? Essa deve ser uma questão que assalta muitas pessoas, especialmente aquelas que não são espíritas, mas ouso dizer que algumas que são espíritas também têm lá as suas dúvidas. Apesar de toda a literatura, apesar de todos os testemunhos, apesar de tudo aquilo que os espíritos nos falam, né? A gente fica pensando, muitas vezes se depara com pessoas que ficam claudicantes. E nós mesmos, às vezes, nos nossos momentos de desânimo, podemos ficar assim um pouco reticenciosos. Mas será que essa história toda é verdadeira mesmo? Porque vocês sabem que os espíritos, quando querem nos afastar do trabalho, eles agem preferencialmente, inicialmente, sobre nós. Eles procuram nos desanimar. Ah, você não deve fazer esse tipo de trabalho, porque as pessoas não estão prestando atenção, as pessoas não te dão crédito. Então, se a pessoa é expositora espírita, eles vão procurar te afastar da tribuna, para que você não trabalhe. E então você começa a se sentir desanimado. Não tem condições. Eu acho que o que eu estou colocando, as pessoas já sabem. Eu não tenho condições de transmitir mais nada para ninguém. Eu acho que todo mundo já sabe o que eu vou falar. E aí a gente vai desanimando, a gente se afasta. Tem até uma história do irmão X, que eu não vou, nesse momento, saber precisar, mas que é exatamente isso. A atuação dos espíritos que querem nos afastar do trabalho começam nos desanimando, né? E aí a gente, se não estiver vigilante, a gente acaba realmente se afastando. E esse afastamento do trabalho somente nos afasta também do objetivo de todos nós, que é o objetivo da lição inicial. Nos tornarmos melhores, né? Sermos realmente trabalhadores da vinha do Senhor. E aí nós nos afastamos. Outra forma também dos espíritos atuarem sobre nós, né, além do desânimo, né, é atuando sobre as pessoas que nos cercam. Quando não conseguem nos atingir, bom, então é o seguinte, vamos começar a trazer problemas para alguns familiares que estão junto de nós aqui e que estão um pouco invigilantes. E aí nós começamos a nos preocupar, né? Aí é a esposa que começa a apresentar problemas para você vir para a casa espírita, fazer o seu trabalho, ou vice-versa, o marido criando problemas para você, mulher, vir fazer o seu trabalho na casa espírita. São os filhos que passam a exigir mais a tua atenção, muitas vezes nos momentos em que você assumiu o compromisso de estar na casa espírita. E assim nós vamos nos afastando do trabalho. Então os espíritos querem nos afastar eu estou me referindo evidentemente aos espíritos imperfeitos, aqueles que não querem que nós progredamos, por diversas razões, por uma questão de perseguição, que nós podemos entender como sendo uma obsessão, por uma questão realmente de não querer que o movimento espírita prolifere, cresça, por diversas razões. E nós temos que estar vigilantes, então. E uma das coisas que eles muitas vezes trazem para nós é a insegurança do que vamos encontrar no mundo espiritual. Então Kardec, já sabedor disso, Kardec procura, neste trecho do Livro dos Espíritos, a partir da questão 1012 até a 1019, ele procura esclarecer para nós, com precisão, o que é o paraíso, o que é o inferno,
o que é o purgatório, né? Uma situação, portanto, para que nós nos sintamos tranquilos. Por isso ele faz a pergunta 1012, o seguinte questionamento: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Quer dizer, se nós fizermos o bem o tempo todo, nos esforçamos durante essa encarnação para fazer tudo ao nosso alcance para progredirmos espiritualmente, quando nós desencarnarmos, nós vamos para uma região no mundo espiritual, uma região circunscrita, como Kardec coloca, onde nós vamos ter uma vida tranquila, né? Seria o paraíso, na visão dos nossos irmãos da Igreja Católica. Será que nós vamos encontrar essa região no mundo espiritual? É isso que Kardec quer saber. Como ele fala, nas penas e gozo. Então isso seria o gozo, né? Então nós vamos desencarnar, vamos para uma região dessas maravilhosas, vamos ficar lá em eterna contemplação, simplesmente curtindo a vida espiritual, digamos assim. Há um tempo atrás, bem tempo atrás, em 96, se não falha a memória, tivemos uma novela chamada Viagem. O pessoal mais antigo aí deve ter visto. O pessoal mais novo talvez não tenha visto. Mas a novela Viagem, lá para o final, quando um dos personagens desencarna, um personagem bom e vai para o mundo espiritual, a novela mostra uma região no mundo espiritual, justamente uma região boa, né? Onde esse personagem se encontra em gramados lindos, sempre verdinhos, uma vegetação exuberante, né? Águas tranquilas, né? Formando assim um quadro realmente paradisíaco, né? E o nosso personagem é tranquilo, né? As pessoas conversando, algumas estudando, né? Sem nenhuma obrigação com o trabalho. Aí naquele momento eles apenas vivendo aquela vida espiritual como se tivessem merecimento por ter tido uma boa existência corporal, né? Então nós vimos isso na novela A Viagem. Por outro lado, nessa mesma novela, nós vemos que um dos personagens que não tinha feito coisas boas está numa região de sofrimento, uma região negra, com pessoas sofrendo, gritando, agarrando as pernas do personagem, né? Que fica, portanto, em sofrimento atroz, né? Então seria o que nós poderíamos dizer uma região de sofrimento, que poderia ser o purgatório, poderia ser o inferno, dentro da visão dos nossos irmãos católicos. Então Kardec quer saber isso, porque esta sempre foi a ideia dos nossos irmãos católicos do que nos aguardava após a morte. Ou a gente ia para uma região boa, ou a gente ia para uma região ruim, ou para uma região intermediária, onde passaríamos um tempo, né? Onde purgaríamos os nossos equívocos, e então essa região seria o purgatório, mas que teríamos chance depois de ir para o céu, o paraíso, né? Essa é a ideia. Bem, aí a questão de Kardec é essa: para onde é que nós vamos? Será que existem essas regiões? E os espíritos respondem: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou da sua desgraça. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. Então a gente chega à conclusão de que não existem essas regiões. Os espíritos nos dizem que não existem essas regiões. Não assim essas regiões circunscritas, né? É claro, estudando mais sobre o assunto, nós vamos nos lembrar lá do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que Kardec estuda
aquela máxima evangélica que diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. E quando Kardec examina essa frase, há muitas moradas na casa de meu Pai, Kardec chama a atenção que essa frase pode ser interpretada em dois sentidos. No sentido material, quando nós teríamos aí, portanto, neste universo em que estamos inseridos, onde o nosso planeta está inserido e nós, consequentemente, também, podemos levar em conta esta situação, os mundos, vamos dizer assim, do ponto de vista material, e aí ele propõe uma classificação. Essas classificações de Kardec, tanto para os mundos quanto para nós espíritos, são meramente exemplificativas, não é uma coisa rigorosa, né? Mas para Kardec, então, ele nos propõe 5 tipos de mundos. Começa com os mundos primitivos, aqueles mundos, portanto, iniciais, na criação, por onde a Terra já teria passado. O mundo de expiações e de provas, um mundo de sofrimentos, portanto, onde o mal ainda se sobrepõe sobre o bem. É o caso do planeta Terra, do nosso mundo, é um mundo de expiações e de provas. O mundo de regeneração, para onde nós estamos indo, alguns até entendem que nós já estamos nele, que seria aquele mundo onde nós vamos ter, portanto, ainda vamos ter a presença do mal, né? Ainda vamos ter a predominância do mal, né? Mas já vamos ter também um número maior de bens sendo realizados, de pessoas boas, de espíritos bons, né? Seria o mundo de regeneração, para onde a Terra está indo, e nós sabemos por revelações dos Espíritos que aqueles de nós que não conseguirem se manter na vibração do nosso planeta, nós vamos ser atraídos pela vibração de um planeta menos evoluído, um outro mundo de expiações de provas, inferior à Terra. E aí vamos ter que passar por dificuldades maiores. O mundo de regeneração é um mundo que já traz um pouco mais de alegrias, um pouco mais de esperança, um pouco mais de concórdia. Então, daí vem o nosso esforço, a necessidade de nós fazermos o nosso esforço, para nós nos situarmos, quando reencarnarmos, novamente aqui na Terra, ou no mundo melhor que a Terra, quem sabe. Como diziam os Espíritos, né? Cada um tira de si próprio o princípio da sua felicidade ou de sua desgraça. Então, só depende de nós permanecermos nesta nova terra, mundo de regeneração, ou irmos para um mundo inferior e de expiações de provas, onde certamente teremos maiores dificuldades. Dificuldades de ordem física, estamos falando dos mundos do ponto de vista físico, né? Passando pelo mundo de regeneração, teremos os mundos felizes. Aí sim, o bem predominará sobre o mal. É um estágio mais à frente, que certamente um dia a Terra vai alcançar. E passando então pelos mundos felizes, vamos chegar aos mundos divinos ou celestes, né? Que seria, na escala evolutiva apresentada no Evangelho, o ponto máximo da nossa encarnação. Mas vejam, o Evangelho nos fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, por esse ângulo, mas Kardec também diz que do ponto de vista espiritual, nós também podemos ter mundos, né? Temos mundos no mundo espiritual, e aí a gente chega hoje a gente tem esse esclarecimento a partir da obra de André Luiz, né? Essa obra de André Luiz, a obra de André Luiz, através dos seus diversos livros, né? Aquela série André Luiz, tão importante para nós conhecermos melhor o mundo espiritual. E a gente fica sabendo, então, que não existe essa região circunscrita, como está na pergunta 1012. Existem, sim, no mundo espiritual, várias regiões
né? Várias regiões que se interpenetram vibratoriamente. Não é uma coisa geográfica como nós temos hoje, né? Hoje, por exemplo, nós estamos no Brasil, queremos ir para a Argentina, podemos ir de carro, podemos ir de avião. Não importa a tua evolução espiritual. O que importa é você vencer a distância física que te separa da Argentina. No mundo espiritual a coisa não funciona assim. Vai depender do teu padrão vibratório, do nosso padrão vibratório. Então, se nós formos pessoas boas, nós vamos certamente estar em regiões boas do mundo espiritual. Se nós formos, infelizmente, pessoas ainda com muitas necessidades de crescimento espiritual, espíritos imperfeitos, com muitas imperfeições, nós vamos, então, ir para regiões de maior sofrimento. E vamos nos afinizar com as pessoas que lá estão, justamente por afinidade. Nós vamos ficar nessas regiões por afinidade. No livro, é um livro que vale a pena ser lido, As Sete Esferas da Terra, é um livro de Mário Frigeri, foi editado, acho que em 2003, mas é um livro muito interessante, porque o Mário Frigeri, ele compulsa a obra do André Luiz e nos apresenta ali que no mundo espiritual, segundo as lições de André Luiz, nós podemos identificar 7 regiões, que ele chama de esferas. 7 regiões para onde nós podemos ir. Desde as regiões de maior sofrimento, que ele diz que são subcrostais, quer dizer, que estão abaixo da Terra, isso é o André Luiz que fala. E a gente vê lá na obra de André Luiz, né, quando ele fala dessas visitas que André Luiz faz com os seus assistentes, né? Melhor, com os instrutores, né? Até essas regiões. Essas regiões, segundo Mário Frigeri, são as trevas e o abismo, que são as regiões subcrostais. O abismo é aquela região de maior sofrimento dentro das trevas, né? São regiões, portanto, de maior sofrimento. Então, se a pessoa é uma pessoa voltada para o mal, ela vai se inserir, vai ser atraída por essa região, por uma dessas regiões, pelas trevas e, às vezes, dentro das trevas, para o abismo. Os espíritos se situam aqui na crosta também, né? Nós estamos aqui falando, e estejam certos, de que nas cadeiras que estão desocupadas fisicamente, devem estar companheiros desencarnados. Então tem espírito aqui à beça também, né? Procurando estudar conosco, procurando entender isso. Porque quem vai para o mundo espiritual também continua com o desejo de aprender, não somos só nós. O nosso estudo não se interrompe pelo nosso desencarne. A gente continua no mundo espiritual estudando, de acordo com o nosso poder de apreensão das coisas. Então temos aqui, portanto, na crosta, vários espíritos, e a gente vê pela própria obra de André Luiz, né, quando André Luiz vai visitar na crosta lares de pessoas que estão trabalhando no bem, companheiros que estão equivocados. Então nós vemos o André Luiz na crosta visitando essas regiões. Então na crosta nós temos espíritos, temos um umbral, né? E André Luiz, ao longo da sua obra, nos mostra que o umbral não é uma região única, é uma região que tem várias gradações. Ele fala em 3. O Frigeri fala que é um umbral grosso, umbral médio e um umbral propriamente dito. O umbral grosso é aquele mais junto à crosta, né? Que retém, portanto, os espíritos mais imperfeitos, e o umbral propriamente dito é aqueles que já têm uma situação um pouquinho melhor. E daí para frente, nós temos a esfera da arte, cultura e ciência, né? Que para quem gosta de estudar pode ser uma boa, a esfera da arte, cultura e ciência, nos esforçarmos para chegar lá. A esfera do amor universal e a esfera diretora do planeta. Mas, Afrânio, cadê o nosso lar? Você não falou no nosso lar. A gente sabe que existe o nosso lar e existe uma série de outras
regiões espirituais que não estão mencionadas, é claro. Nosso lar e essas outras regiões espirituais estão dentro dessas esferas aí, a que alude o nosso Mário Frigeri, estudando a obra de André Luiz. E aí ficamos sabendo, para espanto de alguns, que o nosso lar não está numa região privilegiada. Nosso lar está numa região ainda do umbral, né? Aquela região mais alta do umbral, vamos dizer assim, o umbral propriamente dito, né? Então, meus amigos, nós precisamos nos esforçar, mas o nosso momento evolutivo, nós ainda achamos que o melhor para nós é ser nosso lar, né? A gente fica maravilhoso, eu pelo menos acho maravilhoso. Se eu já puder ir para nosso lar, eu estou feliz, né? Ficar olhando lá por aquele lago, aquele bosque das águas, que maravilha, né? Poder frequentar aqueles concertos que são feitos, né? Aquele clima de fraternidade que cerca determinadas regiões. Ah, que coisa boa, já estou satisfeito, né? Mas será que eu vou ter condições de ir para lá? A gente está se esforçando, está procurando trabalhar, está procurando fazer o que a lição inicial diz para nós. Você se lembra o que o Emmanuel falou? Aqui, ó, do livro Fonte Viva. Eu até pedi para separar, porque no final ele fala aqui, muito bem, aqui. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. Quer dizer, muitos de nós nos empolgamos com a doutrina, mas isso fica apenas nas belas letras, né? Apenas nas palavras. A gente não consegue transformar essas palavras em ações. São simplesmente escritores e intelectuais. E aí vem a lição de esperança do Emmanuel. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. É esse que nós temos que ser. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Será que nós estamos louvando o Senhor? Quer dizer, nós estamos rendendo homenagens ao Senhor, reconhecendo nele a grandeza, a bondade dele em nos orientar através das letras espíritas, através das mensagens, através de tudo aquilo que o Espiritismo nos traz. Nós estamos louvando ao Senhor diariamente. Distribui os tesouros dos bens por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Quer dizer, uma forma de nós de louvarmos ao Senhor é distribuirmos, através da nossa palavra, todo esse bem que temos recebidos do Pai. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias o permitam. Escrever não apenas no papel, mas escrever com o seu comportamento. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Olha, isso aqui é muito sério, gente. A gente conseguir fazer tudo isso, não pede recompensas. Quantas vezes a gente se surpreende, né? Se achando injustiçado. Puxa, mas eu fiz tanto, não recebi nenhum obrigado, né? Pois trabalhei tanto, nenhum ato de gratidão, gente ingrata. Aí entramos naquela história do desânimo. São os espíritos imperfeitos trabalhando para que nós nos afastemos do trabalho, né? Então, o verdadeiro trabalhador não se preocupa com reconhecimento, não se preocupa com gratidão, nada disso. Não pergunta por resultados.
faz sempre o melhor, né? A gente procura fazer o melhor ao nosso alcance. Se a gente conseguiu atingir aquilo que nos propusemos, ótimo. Se não conseguimos, nós tentamos, estamos nos esforçando. E se identificamos onde nós falhamos, vamos procurar corrigir e fazer melhor da próxima vez. Mas não desanimemos. Não se sintoniza com o mal. Porque a partir do momento que a gente cobra resultados, a partir do momento que a gente quer reconhecimento, a gente se sintoniza com esses espíritos que querem nos afastar do trabalho. Abençoa e ajuda sempre. Essa é a receita do Emmanuel. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então está claro que, se nós conseguimos seguir esse roteiro aí, conseguimos resistir a tudo isso, porque a gente sabe que não é fácil. Nós estamos encarnados, gente, né? Estamos sofrendo todo tipo de pressão ao nosso redor. Temos que estar permanentemente equilibrados, e esse equilíbrio vem com a oração. Temos que estar sintonizados com o Mestre, com os bons espíritos, para que possamos resistir a essa investida que quer nos afastar daquela situação melhor no mundo espiritual. Mas se conseguirmos, a recompensa vem, como está dizendo a lição. E a recompensa vem fazendo com que nosso padrão vibratório se elevando, a gente vá para uma região melhor no mundo espiritual. Então essa é a ideia que os espíritos nos passam a partir desse questionamento de Kardec, né? Se nós vamos ter no universo lugares circunscritos. Sim, quando nós estamos falando aqui nas regiões espirituais. E nas regiões materiais também a gente aprende lá no início do Livro dos Espíritos que alguns dos mundos que nós conhecemos, eles são mundos mais evoluídos e detêm espíritos, portanto, mais evoluídos. Bem, meus amigos, no livro A Terra e o Semeador, o Chico diz assim: nosso lar é o retrato de muitas colônias que nos aguardam. Nosso lar não é a única, né? Mas não é propriamente o retrato único, porque possuímos além da Terra, além da vida física, muitas e muitas cidades de natureza superior e outras de natureza inferior, a que chegaremos inevitavelmente, segundo as nossas escolhas e méritos neste mundo. Então, uma resposta do Chico, no livrinho A Terra e o Semeador, confirmando tudo isso. Tudo depende de nós. Tudo depende do nosso desempenho no presente. Não dá para a gente voltar atrás e fazer, né, algo diferente, mas dá para a gente começar daqui para frente e fazer um futuro melhor. Não é isso que o Chico fala para nós? Então é isso que nós temos que nos esforçar, né? E felizmente não existe só nosso lar, porque senão seriam só os católicos indo para nosso lar, né? A gente sabe que o nosso lar está aqui nessa região próxima à cidade do Rio de Janeiro, região, vamos dizer assim, acima do Rio de Janeiro. Os nossos irmãos paulistas ficariam muito indignados. Não sei se ficariam indignados, porque eles adoram uma praia, né? Eles ficariam muito felizes de vir para o nosso lar. Mas existe um livro chamado Alvorada Nova, de Caibar Schutel, desencarnado já, né? O médium é Abel Gleiser, um livro conhecido, e o Caibar Schutel diz que os paulistas têm lá uma colônia deles, que chama-se Alvorada Nova. Então, a Alvorada Nova, como o paulista gosta, está sobre a cidade de Santos. Então, o paulista desencarna, vai lá para a cidade de Santos, se sente atraído para a cidade de Santos. E assim é com todas as grandes cidades. Nós vamos ter no mundo espiritual também cidades como o nosso lar, acolhendo os espíritos daquelas cidades. Bem, há uma subpergunta A nessa 1012, quando diz assim, Kardec pergunta: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina, né? Quer dizer, aquela região de sofrimento e aquela região de alegrias não existem como os homens, na época de Kardec, onde predominava a Igreja Católica, imaginavam que fosse. E aí os espíritos respondem:
são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, né? Quer dizer, em todas essas regiões aí que nós estamos vendo, nós vamos ter espíritos inditosos, quer dizer, infelizes, especialmente naquelas regiões menos evoluídas, né? E vamos ter também espíritos felizes. Aí Kardec faz uma observaçãozinha aqui. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação dos homens existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Quer dizer, na época de Kardec, não havia maiores elementos, não havia como compreender. Os espíritos dizem, não é isso, não é da forma como vocês estão habituados, não. Né? E mais para frente, então, com a obra de André Luiz, a gente vai compreender melhor essa questão, né, do inferno e do paraíso. Bem, a questão 1013, Kardec pergunta, então, o que se deve entender por purgatório? E aí responde os espíritos: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas, né? Então é aqui na terra mesmo que a gente vai expiar as faltas. Ou expiamos na própria encarnação, né? Muitas vezes por não termos tido comportamentos adequados. Por exemplo, não educamos convenientemente nossos filhos, mais tarde os filhos tomam caminhos diversos do que desejaríamos, e aí nós vamos sofrer, quando vendo o filho sofrer, né? Nós vamos então ter a nossa expiação aqui mesmo na Terra, na mesma encarnação, porque não conseguimos conter os impulsos negativos dos nossos filhos, né? Ou por outro lado, às vezes a gente se esforça, dá todos os exemplos para o filho, mas ainda assim o filho segue o caminho dele. Bom, a gente sofre também, mas com a consciência tranquila. Os espíritos até dizem que nessas circunstâncias nós que educamos os filhos, não somos responsabilizados. A responsabilidade é do filho, porque ele teve toda a educação que necessitava para ser um homem de bem, mas escolheu um caminho diferente, né? Acontece muito com espíritas como nós, né? Educamos os nossos filhos dentro dos postulados espíritas, trazemos para a evangelização, até a idade que podemos ter uma ação maior sobre eles. Eles frequentam conosco a casa espírita, aprendem os ensinamentos espíritas, o Evangelho de Jesus, mas depois, quando se libertam do nosso controle, vamos dizer assim, eles passam a ter uma atitude diferente daquela que nós transmitimos, pelo nosso exemplo, pelos nossos esforços. Somos responsáveis? Os espíritos dizem que não, a responsabilidade é deles. E às vezes nós vamos, nesta encarnação, vamos criar situações de constrangimento para outras encarnações. Eu estou relendo esse livro Ação e Reação, né? A capa já não é mais essa, mas é um dos livros da obra de André Luiz, né? Ele, se não falha a memória, é o 10º livro. E aqui nesse livro nós temos várias situações dessa, né? O nome do livro é Ação e Reação. Então, é justamente uma consequência do que a gente fez numa encarnação, na outra encarnação a gente passa por dificuldades. Eu estou justamente numa parte aqui que eu achei que ia encaixar legal aqui na nossa palestra de hoje, que é a história do nosso amigo Adelino. É o capítulo 16, Débito Aliviado. O nome do Adelino é Adelino Correia, né? É a história de um rapaz encarnado, né? Está sendo estudado por André Luiz, Hilário, né? Sob a orientação do Silas, que é o orientador nesse livro, Ação e Reação, né? E o Adelino Correia, então, o André Luiz fica muito surpreso
com uma porção de pedidos de intercessão feitos por ele, por espíritos já desencarnados. Pessoas que procuram cuidar dele, desencarnados que se interessam por ele, pelo bem-estar dele, por procurar auxiliá-lo nas difíceis provas que ele enfrenta. Porque nessa encarnação, ele tem um problema de pele, uma espécie de um eczema, né, que traz muito sofrimento para ele. Ele é uma pessoa sozinha, a mulher o abandonou, e ele cuida dos filhos, 3 filhos, e ele cuida dos filhos, portanto, com muita dedicação. E aí o André Luiz fica surpreso, poxa, mas né, por que tanto interesse por ele? E aí o Silas começa a mostrar que esse interesse por ele é porque ele trabalha muito no bem. Ele é um exemplo desse trabalhador aqui, de que a lição do Fonte Viva trouxe para nós. Ele trabalha muito no bem, é uma pessoa muito querida, e ele fazendo bem a pessoas que ele não conhece nessa encarnação, ele produz a simpatia de espíritos encarnados que são afins daquelas pessoas que ele está ajudando nessa vida. Então, essa mecânica, né, essa simpatia que ele desperta no mundo espiritual, de certa forma alivia as provas dele. Mas o André Luiz ainda assim, mas por que ele tem esse problema de pele, esse problema incurável, né? Por que as dificuldades que ele enfrenta com os filhos? Ele tem dificuldade de ordem material, não consegue suprir adequadamente o sustento da família, né? É uma pessoa humilde, com necessidades de ordem financeira. Por que tudo isso? Né? E aí vem a história do Adelino. A gente fica sabendo que numa encarnação anterior, ele era um filho adotivo de um fazendeiro. E esse filho adotivo, né, na verdade era um rebento, ele não era filho legítimo do fazendeiro, era filho do fazendeiro com uma escrava que tinha morrido, né, durante o parto. Mas o fazendeiro, isso era muito comum naquela época, né? Os fazendeiros, eles mantinham relações com muitas daquelas negras, né? E algumas delas ficavam grávidas e davam à luz crianças que não eram reconhecidas pelos fazendeiros. Mas com relação a esse espírito fazendeiro, com esse filho, o fazendeiro ficou de tal maneira encantado com ele que resolveu passar o nome dele para ele. Passou a chamá-lo de Martins. O nome do fazendeiro era Martins Gaspar. E ele então, vejam só o amor que ele tinha por esse rapazinho, né? Mulato, né? Branco com negro, mulato, né? E por esse rapazinho mulato, né? Era o Martins, chamava-se Martins, mesmo nome do pai então. E dá todas as condições de vida para o Martins, faz com que o Martins, portanto, se torne um homem de respeito, não só na fazenda, mas na sociedade. Ele, portanto, é o herdeiro do Martins Gaspar, né? Do Martins Gaspar. Mas aí um dia o Martins Gaspar, já viúvo, né, se apaixona por uma moça bem mais jovem, de 20 e poucos anos, e aí começam os problemas. Porque o filho Martins se apaixona pela madrasta e os dois então tramam a morte de Martim Gaspar. E o matam colocando fogo em suas vestes durante o momento que ele está dormindo. E aí fica explicado por que ele tinha aqueles problemas de pele. Agora reencarnado como Adelino, ele tinha aqueles problemas de pele. Porque no passado ele tinha levado à morte pelas queimaduras ocorridas durante o incêndio, né, aquele que tinha sido seu pai, que tinha sido uma pessoa tão boa para ele. E que exercia depois no mundo espiritual, exerceu por longo tempo uma grande influência para que ele sofresse. Foi o inferno dele, foi naquele período que ele estava
portanto desencarnado, até que ele reencarnou com essa obrigação de cuidar da família, e a filha com quem ele mais se afiniza era aquela que era a madrasta dele no passado. Eu ainda não terminei o capítulo, vou deixar vocês na curiosidade, né? Se vocês quiserem ler o capítulo, é o capítulo 16, está no finalzinho. Mas a gente já começa a deduzir, né, que tudo isso aí vai resultar numa harmonização desses espíritos hoje reencarnados, né? Quer dizer, reencarnados na época que o livro foi escrito, na época do André Luiz. Então, desse trecho aí, a gente percebe, então, que o inferno, ou purgatório, se preferirem, quer dizer, o sofrimento que nós passamos na presente existência, ele é construído por nós, como disse anteriormente, ou construído nessa encarnação, ou construído em encarnação passada, como é o caso aqui do Adelino da Silveira, né? E o livro Ação e Reação está cheio de casos dessa natureza, né? Situações em que se agravam, né? Ou, em vez do sujeito conseguir com o Adelino, porque o Adelino vai sair melhor dessa encarnação do que quando nela entrou. Mas existem outras situações em que o espírito não consegue aproveitar a oportunidade e aí ele acaba ficando numa situação de sofrimento também nas outras encarnações. Então, meus amigos, é importante que a gente esteja certo. Voltamos ao início. Não podemos desanimar. Não podemos achar que o que nós estamos fazendo não tem importância nenhuma. Se nós estamos fazendo bem, nós estamos certamente fazendo algo em nosso favor. Qualquer que seja o bem que estejamos fazendo. Não podemos desanimar, não podemos nos achar superados, não podemos nos achar incapazes de fazer aquilo que estamos fazendo, porque fazendo bem, como disse aqui, nós não sabemos a quem estamos fazendo. Nós vamos ficar, portanto, numa situação que muitas vezes vai nos dar créditos espirituais, simpatia dos bons espíritos. No livro dos médiuns, Kardec nos fala sobre essa simpatia que nós despertamos no mundo espiritual. Quando ele analisa os médiuns sérios, né, melhor dizendo, os bons médiuns, quem são os bons médiuns? Né, essa é a ideia. Muita gente acha que bom médium é aquele que psicografa rapidamente, que dá mensagens, né, mensagens psicofônicas. Bom, tudo depende de quem está dando a mensagem psicofônica, quem está sintonizado com ele. Mas os bons médiums, diz lá Kardec, são aqueles que atraem a simpatia dos bons espíritos. E como atraem a simpatia dos bons espíritos? Somente trabalhando, somente fazendo bem, somente nos esforçando para nos tornarmos melhores. Daí Kardec ter dito, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Se nós estamos seguindo esse caminho, se nós estamos seguindo o que o livro Fonte Viva, ali o Emmanuel nos fala, nós estamos produzindo simpatias no mundo espiritual. E essas simpatias nos vão ser favoráveis. Sempre lembrando aquela passagem que é contada e recontada de formas diferentes, mas sempre com o mesmo sentido, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Do Divaldo, que ele narra, está no livro Semeador de Estrelas, né? O Divaldo narra uma passagem que ele sofria uma perseguição, uma obsessão por parte de um espírito, do qual ele era devedor no passado. E esse espírito, quando se apresentava de uma forma a trazer insegurança para o Divaldo. O Divaldo estava fazendo a palestra, de repente o espírito aparecia lá no meio da assistência e começava a falar em altos brados que só o Divaldo ouvia, mas os palestrantes estavam prestando atenção no Divaldo. Mas o Divaldo ouviu o que ele estava falando. Não prestem atenção no que ele está falando. Tudo o que ele está falando é bobagem, é mentira. Né? Vocês já pararam para pensar,
né? A gente falando aqui no alto do púlpito aqui, né? Fazendo a nossa palestra, procurando sintonizar com amigos espirituais, e de repente essa sintonia é quebrada por um comportamento como o desse irmão, né? A gente fica meio descontrolado, né? Fica meio... as ideias ficam querendo fugir. A gente tem que ter realmente bastante sintonia com os amigos espirituais para que isso não aconteça. E eu, Divaldo, contava que ele se sentia incomodado com aquilo. E isso ficou um tempo longo na vida dele. Estava fazendo a palestra, aparecia lá o tal do espírito. Um dia bateram na porta do Divaldo foi ver quem era, e ele encontrou uma menina escurinha, né? Divaldo narra dessa forma, sem nenhum preconceito, né? A Mansão do Caminho fica numa região muito pobre lá de Salvador, né? A região do Pau da Lima. É uma menina, portanto, uma menina visivelmente carente, recém-nascida, na porta da mansão. Ele pega a menina, procura os pais ao redor, não encontra ninguém, leva para dentro e começa a traçar os primeiros cuidados. E aí, de repente, aparece o espírito para ele e pergunta para ele: você a ama? Perguntando para o Divaldo em relação à menina, a criança, né, que era uma menina. E o Divaldo olha para ele e diz: mas como eu vou amá-la? Eu acabei de conhecê-la, estou fazendo os primeiros cuidados, mas certamente com o tempo eu vou me esforçar por amá-la. Encurtando bem a história, já está terminando o tempo. Aí o Divaldo, o espírito diz para ele: bom, tudo bem, eu vou observar o teu comportamento, e se afasta. E o Divaldo começa a cuidar da menina e começa a se afeiçoar à menina, né? Como não se afeiçoar a um recém-nascido, né? Nós, quando recebemos em nossos lares o recém-nascido, nós não recebemos com a ficha corrida, né? A ficha espiritual daquele espírito, né? Vai lembrar uma outra história do irmão X lá, né? Que o Chico, não é do irmão X, mas é que o Chico fala da ficha espiritual dele. Bom, eu não vou saber falar, vamos terminar a história de volta que é melhor, né? Então, nós não recebemos com a ficha, nós não sabemos quem foi aquele espírito do passado. E o Divaldo está lá cuidando da menina e tudo mais, e um dia, durante esses cuidados, se apresenta novamente esse espírito e estou vendo que você está cuidando bem dela, eu acho que você vai amá-la, você não acha que vai amá-la? Aí ele disse: não, eu vou amá-la sim. Então tudo bem, então continue cuidando dela, eu vou te dar um tempo, eu vou me afastar, porque esta menina que você tem no seu colo, na minha última encarnação foi minha mãe. Eu vou observar o teu comportamento e vou ver se realmente você vai amá-la. Então veja, um ato de amor, né, foi suficiente para que a simpatia desse espírito obsessor fosse despertada no coração desse nosso companheiro. Então, meus amigos, é isso. Eu acho que a lição que os espíritos querem nos transmitir nesta noite, ou melhor, nesta tarde, é a de que nós não podemos desanimar nas atividades que porventura desempenhemos na nossa casa espírita, que nós devemos nos preocupar, portanto, em nos tornarmos cada vez melhores, para que possamos, no mundo espiritual, semear amigos que certamente vão nos acolher quando precisarmos deixar essa existência, mas que já nesse momento, ainda encarnados, contaremos com a simpatia de muitos deles, e que nós não nos preocupemos com a região para onde vamos, porque não existe uma região circunscrita no mundo espiritual. A região para onde nós vamos é aquela que nós estamos construindo com o nosso comportamento na presente existência. Então é isso, queridos. Resumindo, em poucas palavras, é isso que eu acabei de lhes dizer. Agradeço a todos a atenção nesta tarde, foi um prazer reencontrá-los e que o Senhor Jesus continue nos abençoando a todos, nosso querido Fabiano, Eurípides Barçanufo, enfim, todos esses espíritos de escola que não cessam de nos estimular ao trabalho.
Vamos nos sintonizar com eles, porque certamente eles vão nos tornar melhores do que somos hoje. Muita paz.